Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. E uma das coisas que mais me fascina é a capacidade que a própria poesia tem de surpreender a gente, de descobrir coisas novas. O número de pessoas que fez e que faz e que fará poesia, porque poesia não vai parar de ser feita só porque algumas pessoas acham que o, aspas, livro está morto ou porque os tempos são novos. Não, a poesia continua, ela sobrevive, ela encontra os seus caminhos e ela está sempre sobrevivendo, renascendo. Adoro uma colocação do meu santo padroeiro, Mikhail Bakhtin. Uma das últimas coisas que ele escreveu, ainda já no hospital, perto da morte, que é: não há nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. E esse renascimento pode ser tanto individual quanto coletivo. Às vezes, não é uma coisa de descobrir-se um autor novo para o conjunto da humanidade, como às vezes acontece. Tem gente cuja obra é resgatada, obras como, por exemplo, a do Lautréamont, que ficou esquecida durante muitos anos, e de repente ela foi ressignificada, foi reeditada. No Brasil é um caso bastante clássico, as poesias do Joaquim de Souza Andrade, que ficou razoavelmente lateralizado ao longo do século XIX, começo do século XX, para, a partir dos estudos dos irmãos Campos, ser reabilitado nos anos 70, 80 do século XX. E pode ser num nível muito pessoal, porque às vezes a gente descobre um autor que nos era desconhecido e de repente passou a incorporar o nosso universo de referências. Comigo, esse é o caso do Carlos Pena Filho. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Dei de cara com uma referência a um poema do Carlos Pena Filho, num livro do Eugênio Butti, que é um autor que sempre me interessou. Fiquei curioso, porque não era um autor do qual eu tivesse notícia. Fazia parte das minhas vastas ignorâncias, para citar uma frase que eu adoro, do Ernesto Sábato. Quando eu dou de cara com algo que faz parte das minhas vastas ignorâncias, o que eu digo? Dou de ombros, viro as costas e vou embora? Não, vou atrás para tentar entender. Fiquei meio surpreso, porque ao tentar buscar livros do Carlos Pena Filho, prefiro sempre livros a buscar só sites. Eu vou primeiro no livro. Ao buscar livros, eu não encontrava nada por menos de 120, 300, 500 reais cada exemplar. Pouquíssimas edições, mesmo uma edição razoavelmente acessível como é a dos melhores poemas, editada pela Global, estava 120. É uma coisa estranha. Então, fui atrás, consegui encontrar em biblioteca, depois consegui achar um volume um pouquinho mais acessível e realmente vale a pena. O Carlos Pena Filho é um autor que efetivamente teve pouca divulgação em alguns círculos por uma circunstância muito particular. Nascido em 1929, ele morreu num acidente de trânsito em 1960, ou seja, com um pouco menos, um pouco mais de 30 anos, fazendo parte da geração que mostrou ao mundo João Cabral de Melo Neto. Esse recifense cresceu num ambiente dividido entre Portugal, porque quando seus pais se separaram, a mãe dele, portuguesa, o levou para
Portugal, e ele ficou alguns anos lá, e o Recife dos anos 40, 50, que era um espaço de grande efervescência intelectual, um espaço que permitia que uma sensibilidade como a dele se desenvolvesse de maneira mais integral. E é isso que o Carlos Pena Filho fez. Ele se desenvolveu, começou a publicar, fez parcerias de música popular, foi um letrista razoavelmente famoso em sua época, trabalhou junto com o Capiba, que é um mestre da música popular recifense, e estava se colocando quando, infelizmente, um ônibus desgovernado bateu no carro em que ele estava e acabou interrompendo essa carreira brilhante, mas da qual sobraram poucas coisas, alguns livros pequenos, e foram reunidos todos nas obras completas dele, que também são bastante reduzidas e são brilhantes. Tem coisas fantásticas como este soneto do Desmantelo Azul. Então, pintei de azul os meus sapatos por não poder de azul pintar as ruas. Depois, vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas, para extinguir em nós o azul ausente, aprisionar no azul as coisas gratas. Enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós, nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul, nos contemplamos e vimos que entre nós nascia um sul vertiginosamente azul. Azul. A poesia do Carlos Pena Filho trabalha dentro do registro das formas tradicionais. Temos aqui um soneto, mais tradicional impossível, mas ao mesmo tempo com uma liberdade, com um à vontade, com uma familiaridade que apaga um pouco a rigidez que vem da tradição dessa forma. Se temos aqui uma sombra de tradição, temos ao mesmo tempo uma fluidez que diz respeito principalmente ao surreal dessas imagens saturadas de azul. Em outros poemas, o Carlos Pena Filho insiste no azul também. Não é uma informação que aqui seja fundamental, só menciono lateralmente porque ajuda a ter uma dimensão. O mais importante é ver a saturação de azul aqui. Em todas as estrofes, a palavra azul aparece. São 8 menções num poema que tem 14 versos, ou seja, mais da metade do número de versos é preenchida com a palavra azul. E o azul tem uma característica importante, porque se de um lado ele remete ao céu, remete a uma coisa que está presente o tempo todo, remete a certas flores, ele também remete a certa raridade. Entre os animais é bem incomum a cor azul, tirando alguns pássaros, a arara azul, por exemplo. Mas nos mamíferos, praticamente nada. Nos peixes aparece um pouco. Nos animais domésticos, no entorno vivo da gente, tem pouquíssimo azul. Às vezes azul nos olhos, certos indivíduos de origem europeia. E não vamos esquecer que uma das cores mais raras e caras para a tradição da arte europeia era o lápis lazuli. Se hoje em dia algumas pinturas do Giotto parecem um pouco decadentes, justamente porque o azul não se fixa muito bem com os aglutinantes que a pintura da época do Giotto usou, vamos lembrar que quando esses painéis foram pintados,
era a coisa mais impactante dar de cara com esse azul. Por isso, o azul aqui também tem esse efeito de raridade, esse efeito de exotismo, improvavelmente caloroso. O azul muitas vezes está associado ao frio, mas ele também está associado aos universos mediterrâneos da azulejaria, que tanto no Recife quanto em Portugal são extremamente importantes. Aí, o que a gente tem é o conjunto desses enunciados no poema que vão jogando o azul adiante. Primeiro, de alguma coisa pessoal, porque eu pintei de azul os meus sapatos e colori as minhas mãos e as tuas. Surge aqui um tu, do qual o eu está distanciado, porque o eu interfere no tu. O eu pinta as mãos do tu. Mas na segunda estrofe já estão amalgamados, porque são o eu e o tu juntos que derramam azul em vestidos e gravatas. Para na terceira estrofe eles estarem afogados. Olha aqui, de um controle absoluto, eu pinto, para um controle relativo, nós derramamos, para um descontrole completo, estamos afogados. Esse azul vai borbulhando, vai crescendo para chegar na última estrofe e ele virar alguma coisa que está além do eu, do tu, do nós, que é virar um sul. Interessante, ao invés de ser um norte, para reforçar a rima, é um sul, é uma coisa tropical, é uma coisa austral, é uma coisa do sul global, ao invés dessa referência europeia, uma referência americana. Voltamos de novo à primeira estrofe, que começa com então, que é uma continuidade. Outro movimento interessante. Então, passando do eu para o nós, para o fora de nós, começa justamente numa continuidade de algo que já vinha antes, para terminar onde? Numa continuidade para além do que já tinha começado. A inteligência dessa construção que se inicia com aquilo que não deveria ser gramaticalmente aceito, porque a conjunção conclusiva deveria estar depois de uma oração. Não, aqui ela é absoluta. Uma conclusão absoluta que não necessita de um evidente, de um explícito anterior, justamente porque a vida é esse próprio explícito. A poesia engata na vida e segue adiante. Para essas imagens, vamos retomar de novo, volta para essa primeira estrofe, para essas imagens que vão dos pés para as ruas. Os pés que tomam agência, porque não foi possível que o mundo estivesse assim. Nesse então que o mundo já existe, eu não consegui pintar as ruas de azul. Então eu pinto os meus sapatos e colorindo as mãos do baixo, eu subo. Nós agimos num sentido de tentar extinguir e aprisionar contradições fantásticas, simples, mas significativas, porque esse azul deixa de ser uma simples cor para se tornar algo, quem sabe, maior. Que nem lembramos, nós que estamos afogados no azul, que poderia existir cansaço disso. É algo tão presente, é algo tão absoluto, é algo tão absorvente que ultrapassa as nossas próprias expectativas. Agora, interessante é que esse sul que nasce a partir do azul, nasce ao nos contemplarmos, ao voltar o olhar de fora para dentro. O poema começa no fora, então, remetendo a alguma coisa anterior, volta para dentro,
diante da impossibilidade de mudar o mundo, eu mudo a mim mesmo. Derramo para fora isso que eu mudei. E agora nós, juntos, em colaboração, é bonita essa ideia de que não é só a individualidade, mas é a relação o que permite que a gente ultrapasse esse limite que tinha sido estabelecido no começo. Nós, nessa relação, podemos agora nos contemplar, porque é o conjunto de pessoas que dá significado para a coisa e dá significado nessa imagem maravilhosa que é dar um sul, dar uma direção, dar uma localização. Voltamos para fora. Um soneto que desafia as regras sem desafiá-las, porque desafia no conjunto dos significados. A forma é um veículo para que o texto aconteça, para que a enunciação da vivência aconteça. E, desse ponto de vista, quebra com a rigidez dessa forma. Um poema absurdamente fantástico. Se for possível, vamos buscar mais coisas do Carlos Pena Filho, porque é um poeta cuja lucidez e sensibilidade brota a cada verso. É uma pena que isso tenha durado tão pouco, mas é uma maravilha que, apesar de ter durado pouco, tenha tido a oportunidade de se manifestar com essa intensidade toda. Então,